A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendas a vida eterna, e para que creas no nome do Filho de Deus. A Bíblia mostra que é possível saber que se você tem a vida eterna. Então, por que a grande maioria das pessoas no mundo não sabe se eles são salvos? Eu vou te explicar por quê. É porque a grande maioria das pessoas estão confiando nas suas próprias obras e tentando ser uma boa pessoa. A confiança da maioria das pessoas estão nas obras deles e não em Jesus Cristo. Para mais contexto desse versículo aqui, eu vou ler um pouco mais uns versículos anteriores. Começando no versículo 10, a Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não crê no testemunho de Deus, no testemunho que Deus deu, Deus de seu filho deu. Então, aqui a Bíblia está dizendo, que as pessoas que crê no Filho de Deus, de Jesus Cristo, em si mesmo tem o testemunho, mas as pessoas que não acreditam o testemunho que o Pai deu do Filho, essas pessoas que não creem o testemunho, está basicamente chamando Deus de um mentiroso. Que blasfêmia. Então é importante para saber, o que é esse testemunho, que é esse recorde que Deus deu de Cristo. Versículo 11, e isto é o testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. As pessoas que pensam que eles não têm a vida eterna, que pensam que pode perder a salvação, eles não estão acreditando o recorde, o testemunho que Deus deu de Cristo. Porque o testemunho, o recorde é isso, é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O Evangelho, o Paulo fala sobre o que é o Evangelho. E tem muitas pessoas que falam que é Evangelho, mas nem sabem o próprio Evangelho. Não sabem por que Cristo morreu. O Evangelho é como Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo morreu para todos os seus pecados, tá?
E ele pagou a sua dívida. E por isso a gente pode saber que a gente tem a vida eterna, né? Jesus Cristo dá a gente a vida eterna. E a vida eterna é uma vez salvo, sempre salvo. Jesus Cristo falou em João capítulo 3, fala muito sobre a vida eterna, né? Mas aqui em capítulo 3 em João, ele falou, em versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Você não pode perder a sua salvação. E por isso, o Evangelho é a boa notícia. Porque se era possível perder a salvação, o Evangelho não iria ser uma boa notícia. Tá? Porque você, tentando fazer as coisas boas, não paga por seus pecados. A única coisa que paga por seus pecados é o sangue de Cristo. E né, o sangue dele ele sangrou na cruz para você. Tá? E muitas pessoas pensam que eles precisam seguir as leis de Deus para ser salvo, mas você não segue as leis de Deus, né? Todo mundo peca. E por isso a gente não pode ir para o céu com o nosso mérito, né? A gente precisa da graça de Deus, né? A graça de Deus é uma coisa que a gente não merece, porque a gente não tem as obras, mas a graça de Deus é um dom. Ele está oferecendo para qualquer pessoa que bota fé em Cristo. E eu vou acabar aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Olha o que Paulo falou sobre a graça de Deus. Ele falou: não anilico a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então as pessoas que estão tentando ser justificado, tentando fazer todos os mandamentos de Deus, do Velho Testamento, né? Para essas pessoas, a crucificação de Cristo foi em vão. Isso é muito triste, né? Porque, em realidade, a crucificação de Cristo é uma coisa de grande importância, né? Porque ele foi crucificado por seus pecados, né? Para pagar a sua dívida, para dar para você a vida eterna, para dar para você justificação, tá? Então, não crê em você. Você não é o Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.